Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar a você esse vídeo, possa trazer a paz de Deus, bênçãos para a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quero reforçar aquele pedido de sempre, para que você possa estar nesse momento aí deixando o seu like, ajuda muito para o crescimento do canal. Se nunca comentou, comente. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos, contando com a ajuda de vocês, para que vocês possam espalhar esse link, esse canal, sempre com o maior número de pessoas. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que possamos iniciar aí mais um fim de semana fortalecidos e cheios da palavra de Deus. Você que está vendo esse vídeo de outra plataforma, que você possa tocar nesse link aí abaixo, para que você possa estar vendo esse vídeo completo, em nome de Jesus. Nossa meditação hoje está no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, verso 1 em diante, diz assim, olha: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me há de dar? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não tem dado a semente, eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olhe agora para os céus e conta as estrelas, se pode contar. Disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Verso 6 de novo. E creu ele no Senhor, e isto foi imputado por justiça. A nossa meditação hoje tem um tema especial: creia contra a esperança. Novamente, creia contra a esperança. Nós temos aqui um texto que fala a história desse grande homem de Deus que foi Abraão. Abraão, um homem que largou a idolatria, Abraão que saiu da casa dos seus pais, da sua parentela, e Abraão que foi viver um chamado de Deus, uma promessa de Deus. E essa promessa era uma promessa muito grande, porque Deus disse que através de Abraão a sua descendência seria abençoada, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Só que a Bíblia fala nesse capítulo 15 que muitos anos já havia se passado que Deus havia prometido a Abraão. E Abraão agora está triste, Abraão agora está angustiado, Abraão está preocupado porque a promessa de Deus na vida dele não havia se cumprido. Ele não tinha se tornado pai. Se ele não se tornasse pai, ele não teria descendência. Se não tivesse descendência, a bênção não iria se tornar uma realidade sobre a vida dele. Então Abraão agora fica triste, angustiado, porque a promessa não havia se cumprido. E muitas das vezes acontece comigo e com você, porque nós renunciamos à nossa vida, nós abrimos mão para poder seguir um chamado, devido às promessas que Deus tem na nossa vida, mas quando essas promessas não se cumprem, não se tornam realidade da nossa vida, nós ficamos tristes, nós ficamos decepcionados, nós ficamos com medo de tornarmos homens e mulheres que vamos ser envergonhados, porque aquelas promessas não haviam se tornado realidade. Só que a Bíblia Sagrada nos diz que nesse período que Abraão está vivendo, esse período de sofrimento, tristeza, dúvida, angústia, Deus vai visitar Abraão. Isso é interessante porque por que Deus visita o seu servo Abraão? Porque Abraão era um escolhido e Deus jamais vai esquecer dos seus escolhidos. Talvez o seu momento seja um momento difícil, de dúvida, de angústia, mas eu quero que você creia que da mesma forma que Abraão teve uma experiência com o Senhor, da mesma forma que Deus visitou Abraão, Deus há de visitar você, porque você é um escolhido, você é uma escolhida, e Deus jamais abandona aqueles que Ele escolheu. Podemos viver momentos de tristeza, de angústia, de solidão. A dúvida pode vir na minha vida e na sua vida, porque é normal. Todo homem e mulher que é chamado por Deus tem suas dúvidas, mas é interessante que no momento mais difícil de Abraão, que ele estava cheio de dúvida, Deus visitou ele. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, que Deus há de te visitar, Deus há de trazer experiências para você, para que você possa entender que Deus jamais abandona aqueles que Ele escolheu. E eu creio que estou diante de um homem que é escolhido, uma mulher que é escolhida, e Deus há de te visitar de uma forma sobrenatural, para que você possa saber que Ele jamais te abandonou, jamais esqueceu de você. Então Deus visita Abraão, e agora Abraão ele está dentro de uma tenda. Abraão está com a mente preocupada, Abraão está cheio de dúvida. Só que a Bíblia diz que Deus vai levar Abraão para fora daquela tenda.
e vai mandar ele olhar para os céus e mandar ele contar as estrelas. Porque qual era a preocupação de Abraão? Como Abraão não havia se tornado pai, Abraão achava que o herdeiro da sua casa seria o seu servo, Eliésio Damasceno, mas Deus disse: não, não será o seu servo que vai ser o herdeiro, mas aquele que vai nascer de ti. O filho que eu vou te dar, esse será o herdeiro, para cumprimento da promessa. Só que como ele estava dentro de uma tenda, aquilo limitava a visão dele. E muitas das vezes nós estamos dentro de tendas espirituais, que limita a nossa visão, que nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para nós. Então Deus leva ele para fora, tirando ele daquilo que limitava ele, manda ele olhar para os céus e contar a estrela. E disse: assim será a sua descendência. E o texto que nós vemos no final diz aí, olha, capítulo 15, verso 6. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, Abraão creu contra a esperança. Mesmo tudo parecendo que era contrário, mesmo tudo parecendo que não iria acontecer, a Bíblia diz que ele creu. E essa é a mensagem para mim e para você. Creia contra a esperança. Talvez aquilo que está diante dos seus olhos é contrário. Talvez a porta está fechada. Talvez a situação é contrária. Mas Abraão acreditou antes que acontecesse a promessa. Ou seja, ele creu contra a esperança. E isso lhe foi imputado por justiça. Porque é isso que Deus quer diante de mim e de você. Você olha para a situação, ela parece que é contrária. Parece que não muda, parece que não tem jeito. Mas nós precisamos crer. Abraão creu contra a esperança. Isso foi imputado por justiça. E você talvez precisa voltar a crer, mesmo que pareça que está contrário, mesmo que pareça que não vai acontecer, você tem que crer. Abraão creu, isso foi imputado por justiça, aquilo agradou o Senhor. Porque o que agrada a Deus é quando nós cremos, mesmo parecendo que está tudo contrário. Você não está vendo a libertação de alguém que você quer que seja liberto, mas creia. A porta ainda não abriu, mas creia. A cura ainda não chegou, mas creia. A promessa ainda não se tornou realidade, mas creia. Creia contra a esperança. Abraão creu. E você precisamos crer. Por que você precisamos crer contra a esperança? Primeiro, Abraão, ele creu contra a esperança e Deus cumpriu as promessas na vida dele. Por que você precisa crer contra a esperança? Porque o Deus que cumpriu na vida de Abraão é o Deus que há de cumprir na sua vida. Segunda coisa, Abraão não foi envergonhado. E da mesma forma que Abraão não foi envergonhado, é para que fique de lição para mim e para você. Creia contra a esperança, você não será envergonhado. A sua decisão de crer no Senhor, a sua decisão de renunciar, a sua decisão de seguir o Senhor, não vai trazer vergonha para a sua vida. Abraão não foi envergonhado. Você não será envergonhado. Abraão experimentou da promessa se tornando realidade na vida dele. A promessa há de cumprir na sua vida. E terceira coisa que é interessante, tudo isso que Abraão viveu gerou para ele experiências que teve muito valor lá na frente. Então entenda, esse momento que você está vivendo não é momento para a sua derrota, mas é um momento que possa gerar na sua vida experiências lá na frente. Cada experiência que nós vivemos com Deus, isso traz um valor muito importante para nós lá na frente. Então Abraão creu contra a esperança e foi imputado por justiça. Então creia, porque o Deus que cumpriu na vida de Abraão é o Deus que vai cumprir na sua vida. Abraão não foi envergonhado, você também não será envergonhado. Todo esse período gerou para Abraão experiência e há de gerar para você experiência. Abraão saiu daquela tenda que limitava ele. Então saia dessa situação que gera dúvida em você, medo em você, incredulidade em você. Saia. Começa a olhar para os olhos com os olhos da fé. Abraão saiu e foi dito para ele: olhe para os céus. O que é isso? Saia do olhar terreno e olhe para um olhar mais amplo. Olhe para Deus, um Deus que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Isso foi imputado por justiça. E nós sabemos que Abraão foi um grande homem de Deus, que viveu grandes promessas de Deus sobre a vida dele. E assim Deus há de fazer na minha e na sua vida. Que o Senhor possa te visitar nesse momento tão difícil que você está. Porque essa visita de Deus a Abraão trouxe uma mudança na vida dele. Que Deus possa te visitar através desse vídeo, através dessa palavra, ou através de outras situações que Ele possa criar. Possa tirar você da tenda da dúvida e te levar para olhar para o céu. E crer que Deus é um Deus fiel, que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E é poderoso para fazer coisas grandes na nossa vida. Então eu quero te abençoar, que você possa iniciar esse fim de semana
crendo contra a esperança, mesmo que tudo está dizendo o contrário, creia, para que isso possa ser imputado por justiça e Deus possa fazer coisas grandes na sua vida, na sua casa e na sua família. Feche seus olhos, quero orar para que essa palavra possa te impulsionar e você possa crer, mesmo que tudo esteja contrário, porque existe uma frase interessante que diz assim, olha, crer naquilo que parece contrário é gerar o impossível na nossa vida. Crer naquilo que parece contrário é gerar o impossível na nossa vida. Abraão creu e Deus manifestou coisas sobrenaturais na vida dele, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, te apresento a vida desse homem, dessa mulher. Meu Deus, a vida de Abraão foi uma vida, Pai, de um homem que recebeu promessas, mas estava atravessando um momento de dúvida, questionamento, incerteza. Talvez essa pessoa, Pai, foi chamada pelo Senhor, mas o momento dela é de dúvida, incerteza. Mas o Senhor visitou Abraão naquela situação contrária que ele vivia. E eu te peço, visita esse homem, essa mulher. Traga para ele, meu Deus amado, uma experiência sobrenatural. Deus, Abraão, meu Deus amado, creu contra a esperança. Ele viveu as suas promessas, não foi envergonhado, aquilo gerou experiência para ele. E eu creio, Pai, que o mesmo Deus que cumpriu na vida de Abraão é o Deus que vai cumprir na nossa vida. O mesmo Deus que não permitiu que Abraão fosse envergonhado é o mesmo Deus que não vai permitir que sejamos envergonhados. E o mesmo Deus que gerou para ele experiência naquela situação é o mesmo que há de gerar em nós experiência, Pai. Eu oro e te peço, Pai amado, abençoe esse homem, essa mulher e nos faça acreditar, Pai amado, contra a esperança, porque através dessa atitude nossa, nós vamos experimentar o sobrenatural, porque Tu és o Deus do impossível, Pai. Eu oro e abençoo cada um com essas palavras, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe essa mensagem com a pessoa que talvez está cheia de dúvida aí, que essa pessoa possa crer contra a esperança, para que o Deus do impossível possa se manifestar em nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.